Oi você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Ministério Jovem Arca. Solta a vinheta aí. Restaurada, Capacitado. Eu sou amado. eu sou Arca. Esse é Evolução Arca. Bom, minha gente, você que já viu o primeiro vídeo desse canal, já deve me conhecer, né? Mas você que ainda não viu, volta lá naquele vídeo que eu falo de... Precisava de ajuda e não sabia. Porque você vai precisar ver aquele vídeo pra você estar nesse, tá certo? Mas diante de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, mais conhecida como Nath. E, gente, no começo dessa caminhada, como eu comentei com vocês, tinha aquele jovenzinho chamado Gabriel, que me falou sobre a palavra de Deus, me falou sobre o poder da oração, né? Foi um grande ajudador e cooperador para eu ter aquele encontro maravilhoso com Jesus e com a sua palavra viva, né? E ele também comentou sobre a igreja. Ele comentou sobre o ministério onde ele congregava. Coincidentemente, é esse ministério que nós estamos aqui fazendo vídeo, Ministério Vida e Vitória, do qual o Ministério de Jovens Arca faz parte. E assim, gente, quando ele comentou, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei bem relutante de visitar a igreja ou de ir para a igreja de forma constante, porque eu tinha grandes preconceitos com igrejas no geral, principalmente igrejas evangélicas. Sabe aquela coisa da mídia falando no seu ouvido? Sabe aquela coisa do familiar falando no seu ouvido, um monte de fofoquinha e tal, e você não sabendo ainda a verdade que Jesus tem para a tua vida, para o teu caminho, a luz de Cristo a te iluminar, a luz que ele faz brilhar na igreja dele, que não é um templo, a gente vai falar sobre isso, né, que não é um templo físico, a gente se ilude, a gente fica comprando as ideias, as mentiras do mundo aí fora. Ah não, igreja não é importante. Ah não, olha, às vezes até gente cristã fala, não, fica só você e Deus, não precisa ter igreja, a igreja é você, a igreja tá no seu coração e tal. Mas o fato é que, para você permanecer de fato nos caminhos do Senhor e para você receber as bênçãos que Ele tem para a tua vida de forma completa, perfeita e agradável, você precisa ter um corpo. Não precisa ser um edifício físico, uma coisa materialmente falando, mas você precisa estar em união com outras pessoas, né? E eu quero contar aqui para vocês essa experiência que eu tive, onde eu não entendia nada disso. Eu não sabia que era importante ter o corpo, eu não sabia que a igreja poderia ser um espaço de muito amor, de muita alegria, de muita união, e seria onde o Senhor ordenaria as maiores bênçãos para com a minha vida e para com a vida do próximo. E ali, gente, conversando com o Gabriel naquela época, ele me comentou, né, sobre a igreja. E teve um dia que eu dei a chance, eu fui visitar a igreja onde ele congregava, cheia de dúvidas. Bom, as dúvidas eram do tipo, será que eu só fazer o bem, né, e ter fé, eu não vou conseguir seguir, ter essa chama acesa dentro do meu coração, sempre? Será que eu preciso realmente de uma igreja para poder ser abençoada, para poder permanecer nos caminhos do Senhor? Será que a igreja vai fazer alguma diferença na minha vida? Eu tinha esse tipo de dúvida. E eu posso contar pra vocês que quando eu dei a chance de ir uma vez nesse ministério que o rapazinho congregava, que o Gabriel congregava, eu fui surpreendida. Gente, eu cheguei lá e basicamente todas as dúvidas que eu tinha, que eu trazia dentro do meu coração e que eu não contava pra ninguém, foram respondidas. Inclusive, eu lembro perfeitamente do primeiro dia que eu fui nesse ministério e que a Malu Botti estava lá, falando com muita autoridade, com muita verdade, com muita luz na sua fala, muita sabedoria. Ela é a pastora desse ministério, ela é a nossa apóstola. E eu não sabia nem que ela era a pastora nem a apóstola desse ministério. E assim, quando ela começou a falar tantas verdades que iam de encontro com as minhas dúvidas, eu Olhei e falei assim, vixe, tem alguma coisa diferente aqui, gente. Opa, como assim que ela tá falando tudo o que eu tava com dúvida? Parece que ela tá, sabe, tirando as palavras da minha boca e me respondendo. Gente, depois eu fui entender que era o Espírito Santo de Deus, algo que pode habitar também em você. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz, se você tem essa fé, ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui na terra para que a gente pudesse ter acesso aos céus, às coisas celestiais, acesso a ele, acesso a esse poder, acesso a essa conexão de coração, de mente, de alma e de espírito. E assim, gente, eu entendi ali
que tinha alguma coisa diferente ali naquela igreja. Eu entendi ali que talvez eu precisasse escutar um pouco mais daquelas verdades. E assim, foi muito estranho, porque eu realmente senti no meu coração algo diferente a partir daquele momento, a partir daquele culto. Eu fui confrontada com as minhas próprias dúvidas. Fui confrontada por uma verdade que depois eu descobri que estava tudo escrito na Bíblia. Que depois eu descobri o poder que havia ali na comunhão, na união. Que eu descobri depois o poder que havia na igreja do Senhor. Que depois de um tempo eu relutei um pouco de voltar, de ir todo final de semana aos cultos. Às vezes eu não queria, às vezes eu não conseguia. Mas sempre vinha um sentimento diferente dentro do meu coração. Vai ser bom, vai, sabe? Essa chama que tá querendo se acender dentro de você, ela não vai se acender sozinha. E, gente, não ia se acender só. Sabe por quê? Porque a gente precisa um dos outros. E depois eu fui entender a passagem que fala em Mateus 18:20, que fala assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, no nome de Jesus, ali eu estarei no meio deles, ali estarei presente. Eu fui entender que na comunhão, na união, há algo diferente. Há a presença de Deus, há a luz de Jesus. E eu pude realmente viver aquilo. Porque quando eu ia pro culto, quando eu ia pra igreja, quando eu tava ali com os irmãos, unidos numa só fé, num só amor, eu me sentia totalmente diferente. Eu sentia uma alegria que eu não tinha, eu sentia uma paz que eu não tinha, eu sentia um amor que eu não tinha. Então, eu pude sentir. Ninguém chegou pra mim e Falou assim, você é obrigada a ficar na igreja até o final? Não, ninguém falou isso pra mim. Na verdade, se alguém tivesse falado pra mim isso, ia ser um pouco ruim, porque talvez eu ficasse com o coração de pedra, endurecido e com raiva, e realmente não tivesse dado chance. Foi o próprio Deus que me convenceu. Foi a própria palavra da verdade ministrada no altar da igreja que confrontou as minhas dúvidas, que veio como uma espada e falou assim: mocinha, você precisa mudar. E eu quero transformar a sua vida. Então, eu quero contar aqui pra vocês que no ano de 2018, dia 11 de março de 2018, eu pude ter a experiência de aceitar Jesus no meu coração. Você sabe o que é aceitar Jesus no seu coração? É você fazer uma oração cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança. E você realmente convidar Ele para fazer parte da sua história. Aceitar Ele como seu Senhor e seu Salvador. E eu senti muito forte naquele dia, na igreja, de pedir pro pastor para que eu pudesse ali aceitar Jesus no meu coração. Eu sentia o meu coração arder. Teve vários momentos naquele mesmo dia que foram resposta para que isso acontecesse. E eu fiz. E a partir daquele momento eu fui sentindo essa chama se acender de forma mais forte. Ela ficar mais constante dentro de mim. Fui tendo algumas outras experiências com Deus que eu nunca havia tido. E eu permaneci, indo para a igreja, querendo fazer a obra, querendo servir a Deus de todo o meu coração. No ano de 2019, no dia 5 de maio, eu me batizei nas águas. Você sabe o que é o batismo? O batismo significa você ter uma nova vida com Jesus. Uma nova vida de verdade. Você larga a sua vida anterior, tipo assim, você larga tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você era, toda aquela sujeira, aquela imundície, sabe? E você se veste com vestes novas, com vestes brancas, com vestes de salvação, com vestes que Deus quer te dar, vestes limpas. Vou mostrar aqui algumas fotinhas do meu batismo, também pra vocês darem uma olhada. E foi algo maravilhoso. Eu fiquei extremamente alegre, eu fiquei realmente muito grata a Deus, porque eu estava recebendo ali dele uma nova vida. Não era só um ritual. O aceitar Jesus e o batismo nas águas não foram só um ritual para mim, porque eu tinha fé no meu coração de que aquilo ali estava para se cumprir. Algumas coisinhas que na palavra de Deus se fala, que o próprio Jesus passou, que o próprio Jesus foi batizado por João Batista e que a partir dali ele pôde ali suportar todas as outras coisas que o mundo às vezes ia vir contra ele, suportar as tentações, suportar as dificuldades,
de uma forma diferenciada, porque ele tinha ganhado ali uma nova vida. Nós ganhamos uma nova vida quando nos batizamos, mas não só em palavras, mas com fé. E depois do batismo eu tive outras experiências com Deus, onde eu percebi que eu precisava muito da igreja. E eu preciso muito da igreja hoje. E a mensagem desse vídeo que eu quero deixar pra você é: mesmo que a igreja tenha te decepcionado, mesmo que as pessoas da igreja tenham te decepcionado, em alguma área, em algum momento da tua vida, eu posso te falar: não deixe os caminhos do Senhor, não deixe de congregar, não deixe de ter um corpo de Cristo por conta da decepção que o homem pode ter promovido diante das situações. Porque nós somos imperfeitos. Nós podemos muitas vezes trair uns aos outros, decepcionar uns aos outros, desapontar uns aos outros. Mas aquele que constituiu a igreja e que permanece aí fazendo a união e a comunhão entre os irmãos, ele é perfeito. E ele trabalha na igreja para também você aprender a lidar com você mesmo e com o outro. Você aprender a perdoar, você aprender a amar, você aprender a verdadeira alegria e a verdadeira paz que Deus quer te dar. Eu posso te dizer isso não da boca para fora, mas porque eu também passei por algumas coisas, por alguns desapontamentos, mas que foi justamente a igreja que me amparou. Foi a casa pastoral que me sustentou. E foi o amor de Cristo que nos uniu, nos ligou em uma só fé para prosseguir e para permanecer com a chama viva e acesa dentro dos corações. Então esse vídeo aqui, ele não vai te convencer da importância da igreja, mas ele é um convite para que você ore a Deus e pergunte para Ele: será que eu estou em comunhão contigo, Pai? Será que eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, onde você é a cabeça? Será que eu vivo sozinho nesse mundo e que a igreja é tão somente o meu coração? Ou que eu preciso de fato congregar com mais pessoas, com irmãos e ter de fato uma igreja de Cristo, um corpo de Cristo para me amparar, para me ajudar e para caminhar comigo na fé contigo? Faça essa oração, é um convite, porque um dia eu também pude ter essa experiência de entender que eu precisava da igreja. E ela não é um templo físico, ela é a unidade de corações em uma só fé e um só amor, onde cada um ali é membro de um só corpo, onde Cristo é a cabeça. Não esqueça, dê um like nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa escutar isso e que precisa realmente ter esse incentivo de buscar a Deus uma resposta que vai de encontro com as decisões que ele precisa tomar hoje para acender a chama do seu coração, do coração da igreja e para a gente prosseguir aí numa só fé, num só amor, na comunhão. Um beijão!